Deixa eu ver que ele não está aceitando a gravação. Ah, está sendo gravado já. Gravação e transcrição já está. Estou com aviso aqui. Beleza, pessoal, agora que está gravando, então, oficialmente, desejo a todos um bom sábado, né? É muito bom estar com vocês aqui para discutir ao vivo, né? De maneira síncrona, né? Ao mesmo tempo, sobre um tema que me interessa tanto, meu objeto de pesquisa, de estudo, cientificamente, há mais de 30 anos que eu estudo isso aí. Então, a relação do xadrez com a educação é algo que está presente comigo desde, desde o período que eu aprendi a jogar xadrez numa escola pública de Curitiba. Eu sou professor da pedagogia, é, e aprendi a jogar xadrez numa escola pública aqui em Curitiba, nos dias de chuva, nessa época, né, de Curitiba chove bastante. Então, nos dias de chuva, o professor de educação física não tinha muito o que fazer com os alunos. Então, ele reunia os alunos numa sala, a escola não tinha uma quadra coberta, né? Então, reunia os alunos numa sala de aula e ficava ensinando teoria dos esportes. Desenhava uma quadra, né? Posicionamento, vôlei, basquete, etc., né? E sobrando um tempinho, ele deixava a gente pegar um jogo, um jogo numa caixa de jogos, um baú de jogos que tinha assim num canto, né? E tinha um jogo de xadrez só. E o meu interesse acabou sendo pelo xadrez, justamente pelas peças serem diferentes, de torre, cavalo, bispo, rei, dama. Então, eu aprendi a jogar com esse professor, né? Esse professor, essa boa alma que me ensinou numa escola pública, num dia de chuva, proporcionou o meu início, assim, do meu interesse pelo xadrez, né? Não estaria aqui falando para vocês hoje se não tivesse esse professor de educação física que sabia muito pouco sobre xadrez. Sabia só mexer as peças, ou seja, o conhecimento dele era o mais elementar, o mais básico possível. Mas para mim foi suficiente para me colocar nos trilhos aí do xadrez e me interessar em depois estudar o xadrez cientificamente, né? Fazer a minha graduação em pedagogia, estudando o ensino e a prática do xadrez, depois uma especialização, depois mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Tudo sempre relacionando o xadrez à educação, né? O ensino do xadrez nas escolas, né? Então, o que eu trouxe hoje para vocês é uma reflexão sobre uma relação geral do xadrez com a educação, né? Falar um pouquinho também sobre inteligência artificial e xadrez, né? Nós estamos aí no momento que as inteligências artificiais estão cada vez mais evoluídas, né? Quer dizer, estamos até vivendo um momento de singularidade, né? Dentro dos avanços da inteligência artificial, né? Então, isso tem uma relação com o xadrez já desde os anos 50, mais ou menos, que eu trago aí uma linha do tempo e uma reflexão para vocês. E também, claro, depois um desdobramento educacional para isso, né? Então, deixa eu compartilhar uma apresentação que eu fiz para vocês. Vocês, no final da minha fala, se vocês tiverem perguntas, eu vou abrir um espaço para a gente conversar um pouquinho, né? Durante a minha exposição, eu não vou ter como ver o chat, então, se tiver alguma pergunta, eu peço desculpa para vocês, mas vou acabar lendo no chat um pouco mais para o final, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Vocês conseguem ver bem a tela aí, não? Perfeito, Wesley. Então, muito bem. Então, vamos lá. Jogo de xadrez e educação. Primeiramente, só uma apresentação minha, né? É, é, algumas informações minhas, né? Eu sou graduado em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, né? De 95 a 98. Eu fiz o curso de pedagogia já pensando em aplicar os conhecimentos da pedagogia para o ensino do jogo de xadrez. Todos os trabalhos que eu fiz na pedagogia, todos eles tinham relação com o ensino de xadrez. Por exemplo, tinha um professor cego que queria que eu fizesse um trabalho
com cegos um outro trabalho lá. Eu falei para ele, posso fazer um trabalho sobre ensino de xadrez para cegos? O professor falou, você dá conta? Eu falei, dou. O professor falou, então faz. Então, todas as disciplinas que eu tinha que apresentar algum trabalho, eu buscava relacionar com o ensino de xadrez. Sou graduado em letras também pela Uninter, sou psicopedagogo, né, pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, fiz o mestrado em educação pela Universidade Federal do Paraná, fiz o doutorado em educação. No mestrado, eu escrevi uma dissertação sobre ensino de xadrez. Na verdade, a dissertação se chamou Processos Cognitivos no Jogo de Xadrez, mas envolve uma reflexão também sobre ensino de xadrez. No doutorado em educação pela Unicamp, que eu fiz, Universidade Estadual de Campinas, eu pesquisei a relação do xadrez com o pensamento lógico. Será que bons jogadores de xadrez têm mais facilidade em resolver atividades que envolvem o pensamento lógico, né? Essa era uma dúvida que estava pairando e não tinha nenhum estudo dizendo nem que sim, nem que não. O meu acabou, acho que, sendo o primeiro estudo mostrando que há uma correlação positiva, ou seja, que o estudo e a prática sistemática do xadrez fornecem um exercício de natureza cognitiva, lógica cognitiva, que proporciona, então, o aluno, o praticante do xadrez, a resolver atividades que envolvem o pensamento lógico, né? Fiz também 2 pós-doutoramentos em informática educacional, pelo Departamento de Informática aqui da Universidade Federal do Paraná. Terminei em 2012, outro em 2014. Pesquisando também a relação do xadrez, como o xadrez pode ser utilizado em ambientes virtuais, né? Como ambientes de ensino-aprendizagem, né? Como o xadrez pode ser ensinado virtualmente, como ele pode ser trabalhado virtualmente. Tenho também alguns livros de minha autoria, né? Meu primeiro livro de xadrez, Curso para Escolares, que eu escrevi em 93, que foi utilizado pelo MEC como base para o Projeto Nacional de Xadrez. O livro Xadrez e Educação, Contribuições da Ciência para o Uso do Jogo como Instrumento Pedagógico, que eu escrevi como fruto do primeiro pós-doutoramento, publicado pela editora da Universidade Federal do Paraná. E também o livro Xadrez para Todos, A Ginástica da Mente, que foi o segundo pós-doutoramento que eu fiz pela Universidade Federal do Paraná. Muito bem. Tópicos que eu pensei em abordar nessa minha primeira aula primeiro uma linha do tempo do xadrez. Falar um pouquinho sobre o surgimento do xadrez, eventos importantes do xadrez que ajudaram a desenvolver o xadrez ao longo desses 2000 anos de sua história, né? Depois, uma linha do tempo do xadrez e a inteligência artificial. Como disse para vocês, né, nós falamos muito sobre as tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, né? E o xadrez tem muita coisa interessante aí para a gente discutir, para a gente falar, que eu acho que vale a pena resgatar aí alguns pontos. E por último, uma reflexão especificamente sobre xadrez e educação, alguns pontos que me parecem relevantes sobre por que ensinar o jogo de xadrez nas escolas, por exemplo. O que o aluno ganha aprendendo xadrez? O que o professor ganha? O que o diretor, né, de uma escola ganha introduzindo um projeto de xadrez escolar? Então, já começando pela linha do tempo do xadrez, eu coloquei aqui um resumo, mais ou menos, dos 2000 anos de história do xadrez. E primeiro eu quero destacar que existe um período primitivo do xadrez, né? São jogos que formaram o jogo de xadrez. O jogo de xadrez não surgiu nesse formato que a gente conhece hoje, né? Outros jogos mais primitivos contribuíram para incorporar alguma ideia, algum conceito, alguma peça, às vezes, que acabaram formando o xadrez moderno. Por exemplo, o peão, né, para quem joga xadrez sabe que o peão, que é o elemento da infantaria, o peão, quando atravessa o tabuleiro, ele deve ser promovido. A torre, bispo, cavalo ou uma dama.
esse elemento do peão atravessar o tabuleiro nitidamente tem relação com jogos de corrida, como o Ludo, por exemplo, né, onde as peças têm que atravessar um trajeto, fazer um trajeto no tabuleiro, entra num ponto, faz um trajeto e sai por outro ponto. Gamão, por exemplo, tem também essa característica, né? Então, quem estuda esse período primitivo, né, estuda esses jogos que acabaram formando, né, o jogo de xadrez, contribuindo para a formação do xadrez. O período indiano, que é que vai mais ou menos de 500 a 600 depois de Cristo, é o período que a gente chama do Chaturanga. Eu vou mostrar esse jogo para vocês como ele era jogado, né? Essa palavra está em sânscrito, né? E quer dizer assim, exército das quatro alas, ou exército dos quatro elementos, porque o Chaturanga era praticado por quatro elementos, tinha quatro elementos ali, né? A infantaria, né? O soldado a pé, a cavalaria, né? Que está representado pelos cavalos, né? Os elefantes, né? Que hoje são os bispos, e os carros de guerras, né? Que são as torres, né? Era um jogo bastante interessante, dá até para praticar hoje em dia, né? Fazer com os alunos uma atividade praticando, né? Depois vem o período persa, né? Mais ou menos de 600 a 700, aonde o chaturanga passa a se chamar chatranj. Então, o período persa acaba havendo umas modificações no chaturanga, que eu vou mostrar também para vocês. E depois vem o período da grande expansão do jogo, né, por toda a Europa, que é o período da própria expansão árabe, né? Então, os árabes, né, dominando, enfim, vários países, acabam levando o xadrez junto, e por isso o período é um período grande, mais ou menos de 700 a 1400. E depois o período chamado renascentista, né? Porque justamente na Renascença, na Itália, ocorrem as modificações das regras que configuram o xadrez moderno. Ou seja, basicamente a modificação de duas peças aí, né? Uma peça é o bispo, né? O alfil, né? Que era uma peça medieval, que andava duas casas só na diagonal, passa a poder andar por uma diagonal toda, né? E a modificação mais importante, que é justamente a transformação do ministro, né, de um alferes, numa peça poderosa que é a dama. Então, essa modificação ocorre exatamente no século XV e é uma modificação muito importante. Então, a gente pode dizer assim que o xadrez moderno tem 5 séculos, tem 500 anos. Se pudesse voltar no tempo, 5 séculos, se jogaria uma partida de xadrez praticamente moderna, praticamente atual, com as regras praticamente atuais, né? Depois de 1500 a 1886, a gente classifica esse período como o período romântico, romântico no sentido do romantismo, né, do movimento das artes, né, que é um movimento romântico. E qual que é a ideia principal desse período romântico? É o ataque rápido, o ataque ao rei rapidamente, você ir atrás do rei e com sacrifícios, enfim, né, com, com jogadas de efeito, vamos dizer assim, né, com firulas, né, como se diz no futebol, você caçava o rei rapidamente e a ideia era o ataque rápido mesmo, né? Por isso os jogadores de clube hoje que vão ao ataque rapidamente, a gente diz assim, nossa, que jogador romântico, né? Justamente pelos motivos táticos, né, românticos que foram desenvolvidos nesse período aqui. Depois de 1886 a 1916, a gente chama do período científico. Por que científico? Porque o grande jogador chamado Wilhelm Steinitz senta aí as bases do xadrez posicional, né? Ele mostra que numa partida de xadrez bem jogada não tem como você ganhar rapidamente, como os românticos assim defendiam, né? O ataque rápido com sacrifício de peça. Steinitz mostrou que numa partida bem jogada, você tem que buscar o acúmulo de pequenas vantagens, seja uma peça mal posicionada, né? Uma casa débil, enfim, se busca então vantagens posicionais. Isso foi tão importante que o Steinitz ficou campeão mundial por
mais de 20 anos aí, ele foi campeão mundial, reinou absolutamente com seu conhecimento científico do jogo, né? Depois de 1916 a 1946, a gente coloca como um período hipermoderno. E aí o representante máximo dessa escola de pensamento é o grande jogador russo Alexander Alekhine, né? E por que hipermoderno? Porque justamente enquanto o xadrez mais clássico, né, do Steinitz, dizia para ocupar, por exemplo, o centro, né? Xadrez é um jogo que se joga pelo centro, se domina, se controla o centro, né? Enquanto o Steinitz defendia que o centro deveria ser ocupado, né, com peões, peças, a escola hipermoderna já defendia que o centro poderia ser dominado à distância, por exemplo, com fianqueto, né, com flancando os bispos e os bispos dominando as grandes diagonais, por exemplo. Isso é só um exemplo, né, como escolas de pensamento. As pessoas que forem entrando, peço por gentileza que deixem o microfone no mudo, né, para a gente não ter ruído aqui na informação. Então, a escola hipermoderna foi uma escola, um avanço bastante importante na evolução do pensamento enxadrístico. E por último, por penúltimo, na verdade, eu coloquei um período eclético, que na verdade combina características das escolas anteriores de pensamento. Talvez cujo representante máximo aqui seja, né, o russo Garry Kasparov, né, que foi campeão mundial, reinou ali por 20 anos praticamente, né? 10 anos, né, como campeão mundial, né? E, enfim, um jogador de habilidade extraordinária, né? Essa escola, esse período eclético, né? A gente postula o início dele mais ou menos em 1946 e dura até hoje, né? Mas vamos lembrar que eu coloquei mais um período aqui, que chamei período informático, justamente porque em 1996 ocorreu a derrota do Kasparov, que é talvez o jogador mais completo aí de todos os tempos, para o supercomputador da IBM, o Deep Blue, né? Então isso configura o que a gente chama do período informático, justamente por mostrar como os computadores evoluíram, né? Como os algoritmos computacionais evoluíram aí para jogar xadrez, né? Hoje é praticamente impossível se ganhar das máquinas, né? Elas são inexoráveis no campo da tática, ainda tem que evoluir na estratégia, mas são muito fortes. Qualquer programa de computador que você instale no teu computador é muito forte e vence, sei lá, 99% dos humanos, né? Aqui uma imagem mostrando duas expansões do xadrez, uma para o leste, né? Xadrez surgindo na Índia, né? Tem duas expansões, uma para o oeste, né? Para a Europa, né? Saindo da Ásia ali para a Europa, e outra para leste, né? Se aprofundando mais nos países asiáticos aqui, né? Para China, Coreia e Japão, né? Na China, o xadrez acabou se chamando Xiangqi, um jogo bastante popular na China, e no Japão acabou se chamando Shogi, que também é bastante popular, uma variação do xadrez bastante popular lá, né? E aqui a expansão islâmica, né, pelos países do norte da África, né, e a entrada do xadrez na Europa, sobretudo por dois países, pela Espanha e pela Itália. Isso antes do século X já. E pelos países do leste europeu também, o xadrez entrando ali por volta do século X, né? E hoje as pessoas olham o jogo e pensam que é um jogo que surgiu na Europa. Mas não, é um jogo que surge na Ásia, né? Há 2000 anos atrás. Aqui vocês podem ver o ancestral mais antigo conhecido do xadrez. O jogo chamado chaturanga, como disse para vocês. Antigamente ele era praticado por 4 pessoas, né, um jogo para 4 jogadores, né, como está mostrado aqui nesse diagrama. Posteriormente, observe que era um jogo com 4 cores, né? Cada jogador tinha 8 peças com cores diferentes, né? Por exemplo, amarelas, verdes, vermelhas e pretas.
né? Esse jogo era jogado com dados, se arremessava um dado numa mesa e a face que o dado mostrava definia a peça que ia ser movimentada. Então, esse jogo sofreu duas grandes evoluções. A primeira foi a supressão do dado, priorizando o raciocínio do jogador. Tira o dado, imagine, você ia dar checkmate no adversário, mas tinha que cair o número 3 no dado. Não caiu o número 3, você não podia dar checkmate, porque os jogadores começaram a perceber, vamos tirar o dado e vamos priorizar o raciocínio. E a segunda evolução foi os jogadores se unirem em diagonais. Então, ao invés de jogar individualmente, 4 pessoas, seja um contra os outros 3, eles se uniram em diagonais. Ou seja, esse jogador com as amarelas se une com as vermelhas e o das pretas se une com as verdes. Alianças diagonais. Posteriormente, esses jogadores que se uniram em diagonais passam para o mesmo lado do tabuleiro. Passam para o mesmo lado do tabuleiro, como está aqui, né? Observe que aí você tem um problema aqui, porque cada jogador tem um rei. Se eles passarem para o mesmo lado do tabuleiro, você fica com 2 reis. E o xadrez não pode ter 2 reis, né? Tem que ter o rei, é a peça, é o comandante supremo. Como é que eles resolveram essa solução? Como é que eles resolveram esse problema? Que solução que eles apresentaram? Transformaram um dos reis num conselheiro. Transformaram um dos reis em um ministro, que posteriormente se transformou em dama. Observe que nessa época o tabuleiro era ainda de uma só cor, né? Monocromático. Isso passa a ser bicromático, de 2 cores, a partir do século X, mais ou menos, né? Então, essas são algumas informações históricas aí sobre o xadrez. A evolução das peças, como disse para vocês, no século XV, a grande transformação, aonde o elefante, né, que era chamado de alfil, passa a ser o bispo moderno. O elefante andava 2 casas na diagonal, podendo saltar a primeira casa. E o bispo, né? Em alguns países, o bispo ainda chama-se alfil. Em espanhol, por exemplo, se refere ao bispo com o nome alfil. Mas pense que o bispo moderno é uma evolução do elefante, que é uma peça que estava presente lá no chaturanga, lá no xadrez indiano, né? E o alferza, né, o alferes, que acaba se transformando, essa transformação é talvez a mais importante de todas, acaba se transformando na dama, porque o alferes andava uma casa na diagonal. E a dama anda todas as casas na diagonal, todas as casas de uma vertical e todas as casas de uma horizontal. Então é uma peça de um poder extraordinário, né, que ocorre no século XV. Essa modificação está bem registrada nos livros, né? E em pouco tempo esse xadrez, que os italianos chamaram o xadrez da rainha enlouquecida, né? Eles chamavam da reina rabiosa, ou seja, da rainha raivosa, né, ou enlouquecida. Ele, em menos de 60 anos, ele passou a ser a variação principal do xadrez, ou seja, dominou toda toda a Europa, né? Essa variação, ou seja, em menos de uma geração, ele acaba sendo o jogo, a variante principal do xadrez. Né? Cada um desses temas, depois, se vocês quiserem, eu posso aprofundar para vocês. Só quem abriu aí, fecha o microfone, por gentileza. Isso, muito obrigado. Agora, uma linha do tempo aqui, entrando na parte do xadrez e inteligência artificial, sobre qual é a relação do xadrez com a inteligência artificial, com a informática, com a programação de computadores, né? E aí eu coloquei resgatando desde a época em que não existiam computadores ainda, existiam já falsas máquinas que se jogavam xadrez. Por exemplo, o turco, que era um autômato que jogava xadrez, mas na verdade não era um autômato, porque tinha dentro dele uma pessoa que se escondia. Eu vou mostrar algumas imagens disso, né? Mas, tirando de lado os falsos autômatos, né? Ou seja, as máquinas que tinham uma pessoa dentro que operava a máquina,
A gente pode postular aqui que 1912 é o ano que surge a primeira máquina que joga xadrez. Mas ela não joga uma partida inteira de xadrez. Ela joga só um final, que é essa máquina criada pelo Leonardo Torres e Quevedo. Era um autômato capaz de jogar um final de partida, de rei e torre contra rei. Só que às vezes essa máquina passava de 50 lances para dar checkmate. Para quem joga xadrez sabe que tem a regra dos 50 lances. Se você, num final de partida, não aplicar checkmate dentro de 50 lances, a partida está empatada. E, e esse autômato do Torres e Quevedo, dependendo da posição, ele passava de 50 lances, né? Depois, um avanço importante em 1928, com o matemático John von Neumann criando o teorema Minimax, que possibilita, então, você programar os computadores, né? Os computadores que nem existiam ainda, veja, estamos falando de 1928, os computadores são ali da década de 50, mais ou menos. E esse teorema Minimax diz o seguinte, né? Você deve escolher um lance de tal sorte que maximize suas chances e minimize as chances do seu adversário. Então, é uma ideia, assim, estou expondo grosso modo aqui, mas isso é uma base para um importante avanço na programação de computadores para se jogar xadrez, né? Em 49 vem um paper, né, um artigo bastante importante do pai da teoria da informação, o Claude Shannon, e o artigo dele, que é um artigo que está disponível na internet, que é Programando um Computador para Jogar Xadrez, né? Foi também a base para a construção dos programas de xadrez, né, os algoritmos, né, para se jogar xadrez. Em 53 tem um avanço importante com Alan Turing, né, o grande matemático, né, cientista Alan Turing, tem até um filme importante sobre ele, O Jogo da Imitação, né? Ele cria então o primeiro programa de xadrez para ser executado, não tinha nenhuma máquina, não tinha um computador para executar esse algoritmo, e ele cria então para ser executado com lápis e papel, ou seja, executado no braço. Você segue o algoritmo que ele diz e vai fazendo os cálculos e vai escolhendo as jogadas em função da aplicação do algoritmo. Isso se chamou Turochamp, em 53. Eu trouxe até um exemplo de uma partida que foi jogada com o Turochamp, né? Em 56, já agora com os computadores, né? Surgindo os computadores mesmo, né? Primeiro os computadores valvulados, né? Com válvulas, né? Ainda não tinha transistor, circuito integrado, essas coisas. Mas o computador é o Maniac 1, e o programa se chamou Xadrez Los Alamos, justamente que foi desenvolvido no laboratório de Los Alamos. Então foi o primeiro programa executado por um computador. Era claro que ele não conseguia usar um tabuleiro 8x8, né, de 64 casas, porque a capacidade de processamento da máquina era muito reduzida na época. Em 58, um laureado com o prêmio Nobel, né, Herbert Simon, fez uma previsão bombástica. Ele disse que em 10 anos, né, ou seja, a partir de 58, então ele esperava que em 1968, ele achava que o próximo campeão mundial de xadrez seria um computador. Na verdade, essa previsão dele acabou levando 38 anos para acontecer isso, né? Em 89, o Kasparov, Garry Kasparov, enfrenta um supercomputador chamado Deep Thought, né, um pensamento profundo aí. E o Kasparov venceu esse programa de computador facilmente. Jogou 2 partidas e o Deep Thought perdeu as 2 partidas. Só que esse programa Deep Thought foi comprado pela IBM e virou o Deep Blue, que é um supercomputador da IBM. Em 96 enfrentou o Kasparov e venceu uma partida do Kasparov. Perdeu o match, né? Perdeu o confronto, mas venceu uma partida. Então foi a primeira vez que um campeão mundial perdeu uma partida para um computador. Menos de um ano depois, em 1997, o Deep Blue vence o Kasparov no match, numa sequência de partidas, né?
e entrou para a história como a primeira vez, né, que um campeão mundial de xadrez perde um match por um computador, né? Então aqui algumas informações importantes. Agora algumas imagens para ilustrar os falsos autômatos, né, o turco, né? Observe que interessante como é que era o turco, né? Era uma mesa, né? Tipo uma cômoda e tinha um boneco aqui, né? E esse boneco, então, fazia as jogadas num tabuleiro que ficava à sua frente. Só que tinha uma pessoa aqui dentro. E era tipo um número de mágica, assim, né? O demonstrador abria uma portinha e a pessoa se escondia na outra porta. Quando ele fechava uma porta, abria outra, ela passava para outra porta. Ou seja, ela era mimetizada ali dentro do mecanismo, dentro do desse maquinário que estava ali dentro. Mas era uma coisa assombrosa de ver essa máquina jogando, as pessoas não sabiam que tinha uma pessoa escondida, achavam que era uma máquina que jogava mesmo, né? Tiveram outros falsos autômatos, né? Como o Adib, em 1868, tem uma imagem dele de uma exibição, né? Com o anúncio aqui, com o cartaz, né? As pessoas pagavam para ver a máquina jogar, né? E o Mefisto também, né? Esses são falsos autômatos, né? A primeira máquina que joga mesmo, como disse, foi feita por Leonardo Torres e Quevedo. Ela está ainda disponível, existe essa máquina. Acho que na Universidade de Salamanca, se eu não me engano, é possível você ver esse, essas engrenagens funcionando, né? E a máquina fazendo as jogadas nesse tabuleirinho pequeno que está aqui dentro, né? Como eu falei do Shannon, né? O Shannon está aqui, o pai da teoria da informação. O artigo dele de 49, Programando um Computador para Jogar Xadrez, e é daí que surgem esses dois números de Shannon, que a gente chama, os dois números grandes, 10 elevado a 120 e 10 elevado a 43. Isso, só quem está com o microfone ligado, por gentileza, só dá Isso, só para a gente não ter ruído. 10 elevado a 120, ou seja, 10 seguido de 120 zeros, ou seja, eu não sei nem pronunciar esse número, é o espaço do jogo do xadrez. Ou seja, todas as possibilidades, todas as jogadas possíveis, não numa partida, em qualquer partida jogada, é o número que representa isso, quem calculou isso foi o Shannon, é 10 elevado a 120. Só que esse número não é tão importante para quem joga xadrez, porque 10 elevado a 120, aqui dentro estão as posições ilegais também de xadrez. Tem posições legais e posições ilegais, ou seja, posições que você não pode utilizar pela ilegalidade segundo as regras do jogo. Então, 10 elevado a 43 é o número de posições legais, ou seja, 10 seguido de 43 zeros. De 43 zeros. Por isso que esse número é um número tão grande e por isso que é tão difícil as máquinas vencerem os humanos, né? Quer dizer, hoje já não é difícil mais, mas ao longo da evolução da programação de computação para jogar xadrez, foi um marco, né? Você conseguir com que as máquinas dominassem o espaço do jogo, né? Esse 10 elevado a 43. Aqui na direita, uma foto, né, histórica aqui, mostrando o Shannon, que está aqui na direita, e à esquerda está Edward Lasker, né, que é um cara que escreveu muitos livros de xadrez. Não confunda com Emanuel Lasker, que é um ex-campeão mundial. Não, esse aqui é o Edward. E eles estão justamente trabalhando aqui em algumas reflexões que acabaram sendo implementadas nesse paper, nesse artigo do Shannon, né, Programando um Computador para Jogar Xadrez. Turing, que é uma figura fantástica aí no campo da ciência da computação, né? Ele fez o primeiro programa para jogar xadrez, mas ainda não tinha um computador, uma CPU, uma unidade central de processamento, né, para rodar o programa. Então ele usou papel e caneta para executar o algoritmo que ele criou. E jogava bem até. Trouxe um exemplo aqui, ó. Essa é uma partida jogada
usando o algoritmo do Turing. Ele está enfrentando um jogador de clube aqui, um tal de Alik Glenier. E aqui o programa do Turing cometeu um erro, fez a dama capturar um peão, tinha um peão aqui em D6, e aí o Glenn jogou torre D8 aqui, ó, jogou essa torre, e aí ganhou a partida, porque a dama não pode sair, né? Se a dama sair, expõe o cheque, o rei está aqui atrás, né? O que a gente chama de cravada, esse aqui. Então vai perder a dama, né? Uma dama por uma torre. Então, mas a partida foi uma partida razoável, uma partida tipo uma partida de clube, assim. Então, o algoritmo do Turing era muito avançado para a época. Aqui eu trouxe uma imagem de 2012, aonde o programa do Turing foi implementado pela Chessbase, né, que é uma grande empresa que faz software de xadrez, e comemorando o centenário de nascimento do Turing. Turing nasceu em 1912, né? Portanto, em 2012, são 100 anos de nascimento do Turing, e aí chamaram o Kasparov, que está aqui, ó, para jogar uma partida contra o algoritmo do Turing. O Kasparov, claro, né? Campeão mundial, né? Derrotou facilmente. A partida está aqui, ó. O Turochamp, né? O programa do Turing jogando de brancas, levou mate aqui, né? Com dama F2, né? Ameaçou o rei, protegida pelo cavalo. Ou seja, perdeu na abertura ainda, perdeu em 16 lances, né? Mas aqui na verdade, o que interessava é uma questão mais histórica mesmo, né? Ou seja, implementar o algoritmo criado pelo Turing por um computador, coisa que na época do Turing não foi possível. Turing em vida, né, não viu isso porque não tinham, os computadores ainda não existiam nessa época. Aqui, o xadrez de Los Alamos, como eu disse para vocês, né? Observe que o computador Maniac jogava xadrez, mas era um xadrez diferente do xadrez oficial, né? Observe que era um xadrez, um tabuleiro 6x6 e não 8x8. Portanto, as casas do bispo eles suprimiram, né? Então não tem bispo, era só com cavalo. Mas isso acabou dando uma ideia para nós, professores de xadrez, interessante, de usar um mini xadrez, ou seja, um xadrez com menos peça, para que o aluno aprenda, seja, ao invés de duas peças de cada, por que não jogar um xadrez com uma peça de cada, né? Por que duas torres e não uma? Se ele está aprendendo jogar com uma peça só, cumpre com a finalidade pedagógica, que é exercitar a peça. Ao invés de dois cavalos, um, ao invés de dois bispos, um bispo, e assim por diante. Então, a gente usou essa ideia do mini xadrez, que depois eu vou falar nas próximas aulas um pouquinho, baseado nesse programa que foi feito em 1956. Herbert Simon, como disse para vocês, esse é um laureado com o prêmio Nobel, né? Ganhou o Nobel de Economia pesquisando o xadrez, né? Na verdade, a grande pergunta de pesquisa do Herbert Simon era como tomar decisões inteligentes diante de um elevado número de possibilidades. Ele queria, na verdade, aplicar isso para gerência, para administração, como um gerente, por exemplo, que tenha que tomar decisões inteligentes, mas tenha um elevado número de possibilidades, como ele pode tomar decisões inteligentes? E aí ele viu que o xadrez acontece exatamente isso. O jogador de xadrez tem que tomar decisões inteligentes, ou seja, escolher um bom lance diante de um elevado número de possibilidades. Então ele acabou pesquisando o xadrez, só que achou que a previsão dele, né, de que o campeão mundial ia ser em 68, né? Ele fez a previsão em 58, acabou levando 38 anos para se concretizar, né? E aí um passo importante foi a criação do Deep Thought, como eu disse para vocês, aqui o chinês que criou o programa e venceu, né, esse programa venceu o campeonato norte-americano e o campeonato mundial de xadrez para computadores, né? E eles colocaram para enfrentar o Kasparov, né? Só que o programa perdeu as duas partidas
mas a IBM viu ali uma possibilidade de ganho, né, com o projeto, acaba comprando o projeto, transforma em Deep Blue, e aí tem dois confrontos, um em 96 e outro em 97. E o de 96 o Kasparov vence, o de 97 o Kasparov perde. Para quem quiser, aqui uma imagem do Kasparov jogando contra o computador, né? Tem um humano aqui, mas o humano só passa os lances, só vê os lances na tela do computador e passa aqui no tabuleiro. E tem um documentário da TV canadense chamado Game Over, Kasparov e a Máquina, né? Que está aqui o cartaz, que você acha na internet, que vale a pena assistir, que mostra em detalhes esses dois confrontos, né? E aqui eu coloquei um livro aqui na direita, O Sinal e o Ruído, do escritor Nate Silver, que ele dá um furo jornalístico aqui, mostrando que na partida que o Kasparov perde para o computador, no primeiro match ele perde uma partida, e no segundo ele perde duas, né? Numa dessas partidas, na verdade, o que levou o Kasparov a perder não foi uma grande implementação no software da máquina. Foi justamente uma implementação que era a seguinte: eles colocaram, às vezes tinha alguns momentos que a máquina não sabia o que jogar, ela ficava em looping, ficava pensando, pensando, pensando e não escolhia o lance. Então, o que eles implementaram? Eles implementaram uma rotina ali, dizendo o seguinte: sempre que a máquina entrasse num looping desse, era para fazer um lance legal que não comprometesse a posição. E é justamente o que acontece. Só quem está com o microfone ligado, por gentileza, dá um muting. E foi exatamente o que aconteceu e o Kasparov acabou se perdendo. O Kasparov disse que viu uma mão humana ali, achou que era uma interferência humana na partida, mas na verdade não era. Pelo menos nesse livro, o Nate Silver fala exatamente isso, né? Foi um erro, quase que um erro na programação que acaba levando o computador a fazer aquele movimento e que desestabiliza o Kasparov de alguma forma, né? Aqui, mostrando o primeiro confronto, né, entre os dois, né? Esse primeiro confronto foi vencido facilmente pelo Kasparov, mas ele perde uma partida, ó, perde a primeira. No segundo, ele perde duas partidas, né? Ele perde, ó, Deep Blue vence a partida 2 e vence a partida 6. A partida 6 que foi a derradeira, porque até aqui estava empatado ainda. E aí a máquina acaba refutando ali o Kasparov nessa defesa Caro-Kann, onde o Kasparov leva, né, enfim, é refutado mesmo, né? Muito bem. Até aqui, pessoal, tranquilo? Porque aqui eu estou entrando na temática xadrez e educação, né? Até aqui tranquilo? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Algum ponto que eu deixei em aberto? Não? Muito bem, então vamos seguir. E aí eu abro para perguntas mais no finalzinho. Então, coloquei aqui um mapa conceitual sobre xadrez e educação, mostrando como o xadrez é importante do ponto de vista educacional. Eu posso ver o xadrez como uma atividade transdisciplinar, ou seja, que ele pode ser trabalhado em diversas disciplinas. Ele é útil para fins desportivos, né, um esporte, como vou mostrar. Em termos artísticos, culturais, é possível relacionar o xadrez. Termos científicos, né? Seja a base do pensamento, né, do jogador de xadrez, desculpe, que é a base, é parecido com o método científico que a gente usa em ciências. E, em termos educacionais, de uma forma geral, também é muito importante pelas características do jogo, né, pelo fato de você desenvolver atenção, concentração, memória, né? O que eu vou mostrar aqui embaixo, né? Por exemplo, ó, ele é uma atividade cognitiva, né? Cognitivo no sentido de que ele leva a você a adquirir conhecimento, né? Exercita, então, memória, o raciocínio lógico-matemático, a abstração, porque você não pode tocar na peça antes de você pensar o que você vai fazer, né? Você tem que, você tem que pensar primeiro a jogada e as consequências daquela jogada.
E isso é tudo feito por abstração. Ele envolve resolução de problemas, porque cada jogada que o seu adversário faz é um problema que te apresenta, onde você deve resolver aquele problema, e tudo isso num ambiente de extrema concentração, né? Então, o xadrez é muito importante nesses aspectos, né? E pense que ele possibilita uma integração social bastante interessante. Você não joga xadrez sozinho, né? Você precisa do adversário, precisa de um par. Então, geralmente, se vai num clube de xadrez, né? Então, possibilita uma integração social, possibilita também o desenvolvimento da tua autoestima, justamente quando você percebe que o progresso no xadrez está ligado ao estudo, né? Então, se você estuda mais, você vai progredir mais no xadrez, né? A inclusão social, né? Pessoas com necessidades especiais, né? Podem jogar xadrez, podem praticar xadrez. Isso aí eu vou mostrar para vocês também algumas imagens mais para frente. Ele é uma atividade extracurricular bastante atrativa, né? Porque você pode propor, né, o xadrez como uma atividade, né, um complemento às atividades curriculares, né, que o aluno tem, né? Falei um pouquinho sobre as tecnologias da informação e da comunicação, né? Ou seja, é possível praticar o xadrez por computadores, pela internet, jogar contra uma pessoa de uma outra cidade, de um outro país, enfim, né? E a relação custo-benefício do xadrez é uma relação bastante positiva aí, né? Então, essas são algumas características, né, da relação xadrez-educação. Como eu pretendo terminar essa aula até às 11, não quero me estender muito, eu acho que eu vou deixar o restante do PowerPoint, porque como eu tenho 4 aulas para falar com vocês, eu pretendo continuar esse PowerPoint na segunda aula. Então, eu acho que eu vou reservar esse momentinho final, esses 10 minutos, para abrir a câmera e conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Que aí abordei aqui benefícios educacionais do xadrez, mas ainda tem mais coisa que eu vou apresentar sobre esse PowerPoint, né? Porque senão, deixa eu só. Oi, pessoal, acabei caindo aqui. Tava no meio, estava empolgado aqui, acabei caindo, deu um pico de luz aqui, acabei caindo. Mas eu vou parar aqui para não me estender muito, quero deixar esse momentinho final para falar com vocês, ver se vocês têm dúvidas com relação a isso. E na minha segunda aula, eu finalizo essa parte da educação e entro já numa temática nova, mas sempre dentro desse eixo maior que é xadrez e educação. Então vamos lá, vamos às questões. Ele, Marcos, diga lá, meu caro. Você levantou a mão? Pode abrir o Isso, microfone. professor. Como é Primeiramente, que... bom dia, né? Parabéns aí pela aula, muito boa. Né? Essa analogia com xadrez e educação, gostei muito, parabéns. Muito obrigado por Obrigado. compartilhar esse conteúdo. Professor, eu gostaria de perguntar sobre a questão da gente registrar a presença na aula. Como funciona? Bom, primeiro, obrigado pelas palavras, ele, Marcos. Eu estou gravando a aula, né? Eles me pediram, a equipe do NEAD pediu para gravar a aula, para que fique um registro disso. Então,
estou imaginando que, pela gravação, eles vão ter um acesso ao número de alunos, né? Mas eu acho que vocês poderiam colocar no chat seu nome completo e seu registro acadêmico, né? Fica uma Ok, dica aí para todos vocês. Depois eu tento imprimir a lista de presença baseado nisso, né? Então, ok. peço que todos coloquem seu nome completo. Vamos ver quantas pessoas a gente tem na. Nós estamos aí com quantas pessoas? Tem bastante gente, né? Então, vocês coloquem ali no chat, né? Ó, já estão colocando, o Juraci já colocou, a Jaqueline já colocou, né? Beleza, vão colocando assim. E aí a gente tem um registro disso, Marcos. É isso, meu Certo. caro. Mais alguma Obrigado, questão? professor. De Isso nada, mesmo. meu amigo. Abraço. Que mais, gente? Estou aqui à disposição de vocês para conversar nesses momentos finais. Cadê o Wesley que estava aí? Estou aqui ainda. Eu tô. E aí, meu Tava caro? olhando lá, coloca lá. Gostei demais. Que bom, que bom. Tomara que seja útil aí para você. Se você for Claro. fazer, a hora que você for fazer o TCC, não deixe de pensar a possibilidade de fazer um TCC com xadrez, né? Ou seja, Sim, com pegar, certeza. faz um sobre ensino de xadrez, faz o... Que depois, para quem quer fazer depois mestrado, doutorado, se você fez um TCC bem feitinho, você parte dali para frente, né? A ciência é uma parede que você não constrói tudo de uma vez só. Você vai fazendo fileira por fileira de tijolos, né? Foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz no meu TCC em pedagogia, eu fiz uma reflexão sobre ensino de xadrez, que depois eu aprofundei no curso de especialização, né, em psicopedagogia. E a psicopedagogia eu fiz exatamente para gerar um projeto para o mestrado, né? Acabei fazendo da minha monografia da psicopedagogia, transformei num projeto para o mestrado, que me permitiu conseguir uma das vagas, e dali para frente é só você dar sequência ao que você já está fazendo, né? Então, ó, estamos com 59 pessoas online. É um, é um número bem grande, assim, pensando para um sábado de manhã, né? Para uma temática como essa, que de repente não interessa para todos, né? Mas é uma temática bem específica, né? Mas que bom aí que nós estamos com um número grande. Mais alguém? Eu não olhei o chat, não sei se tem alguma pergunta. Deixa eu dar uma passada aqui. O pessoal está colocando nome e IRA, né? Bom dia, professor. Eu tenho uma pergunta. Bom dia, Edson. Fala, meu caro. Estou à tua disposição. Não sei se eu estou sendo ouvido. É Edson? Bom dia, professor. Edson. Fala, meu caro. Pode falar, estamos te ouvindo bem. Em primeiro lugar, parabéns pela brilhante aula. Eu nunca assisti uma aula relacionando o jogo de xadrez com a educação. Então, achei interessante a abordagem desse Tá no, só, texto. Está isso, ouvindo? Bom, agora estou ouvindo. em primeiro lugar, professor, quero parabenizar pela brilhante aula essa manhã. Eu não tinha assistido uma aula fazendo essa analogia entre o jogo de xadrez e a educação. Então, para mim, foi muito interessante essa aula hoje, né? Espero ter possibilidade de estar participando das outras também. A Obrigado, minha Edson. a minha pergunta é a seguinte: a partir de que idade a criança pode estar inserindo, né, como atividade para a criança, tem uma idade para iniciar com a criança, né, no jogo de xadrez?
Tem primeiro, obrigado pelas palavras, Edson. Obrigado por estar participando. E que bom que está sendo útil para você. Obrigado. Tem uma idade. Antes, há um tempo atrás, nós pensávamos, usando como referencial o referencial piagetiano, ou seja, os trabalhos de Jean Piaget, a gente pensava o seguinte, a gente pensava, bom, xadrez é um jogo de natureza lógico-matemática. Então, portanto, para aprender a jogar xadrez, você precisa estar no período das operações concretas do Piaget, ali por volta de 6, 7 anos. A gente usava isso como referência, usando o referencial piagetiano. Porque antes do período... Aula de educação, que era educação. Antes do período das operações concretas, né, vem o período pré-operatório, e o Piaget definiu esse período como o período pré-lógico. Portanto, a criança que está na fase entre 2 a 6 ou 7 anos, ela, segundo o referencial piagetiano, ela está no período pré-lógico. Então, como o xadrez é um jogo de natureza lógico-matemática, a gente pensava assim, eu preciso ensinar para as crianças que iniciam o período das operações concretas. Hoje a gente supera essa reflexão, mostrando que, mesmo no período pré-operatório piagetiano, é possível você ensinar se você tiver, Edson, uma metodologia adequada. E aí nós desenvolvemos uma metodologia chamada metodologia dos jogos pré-enxadrísticos, que eu vou abordar nas próximas aulas, isso com vocês. Se você fizer uso dessa metodologia adaptada, adequada, você consegue ensinar tranquilamente para uma criança a partir de 4 anos, 4, 5 anos, você consegue ensinar os fundamentos. É claro que eu não posso esperar que ela jogue xadrez como o Wesley, por exemplo, que é um mestre nacional. Não, mas eu posso ensinar e consigo trabalhar com os fundamentos do jogo de uma maneira bem tranquila. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, por volta de 4 ou 5 anos, você pode começar a ensinar se você fizer uso de uma metodologia adequada. Qual é essa metodologia, professor Wilson? Não percam os próximos capítulos. Abordarei essa metodologia nas minhas próximas aulas. Fica aí um gostinho para vocês. Professor, só acrescentando, e para o idoso, professor? Muito bem perguntado, Edson. O idoso, o xadrez na terceira idade, ele é muito interessante, sobretudo do ponto de vista da deteriorização das faculdades cognitivas que vão acontecendo à medida que a gente vai envelhecendo. Doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, né, elas podem ser minimizadas, né, o efeito delas, se você Ficou mudo. Tá no mudo, professor. mudo aí, pessoal. Só cuidado para não dar mudo para todo mundo. Agora me ouve? Sim, professor. Então pense, Edson, um projeto, olha que interessante, desenvolver um projeto para a terceira idade, né? Pensando justamente nessas características terapêuticas que o xadrez pode proporcionar, né? Que ele pode proporcionar um exercício de natureza lógico-matemática, um exercício cognitivo, né? Que pode auxiliar não somente para se jogar xadrez, mas para a vida do idoso da terceira idade. Obrigado pela pergunta, Edson. Eu vou passar a palavra para a Maressa, que levantou a mão. Diga lá, minha cara. Professor, eu já ouvi a resposta aqui. Eu ia perguntar a mesma coisa que o Edson perguntou. Então, para mim, já está satisfeita. Mas fale mais alguma coisa. Que vergonha. Professor, Diga. Eu gostaria, enquanto o senhor foi falando, foram surgindo outras dúvidas. Não sei se me é permitido fazer outra pergunta. Claro, fique à vontade. Professor, eu perguntei em caso do idoso, e surgiu a dúvida agora também, no caso do analfabeto. Será que ele tem possibilidade também de estar inserindo o xadrez? Pode. Inclusive, os cursos de iniciação em xadrística, nós chamamos cursos de alfabetização em xadrística. Porque o processo
de ensino do xadrez é muito parecido com o processo de alfabetização de uma maneira geral, onde você trabalha, né, com unidades menores, né? Vou trabalhar com as peças, relação entre as peças, significado, né? Então, uma pessoa não alfabetizada, ela pode ser, inclusive, um mote para a alfabetização de uma forma geral, a própria alfabetização enxadrística. Então, por exemplo, eu vou te dar o exemplo que os jogadores de xadrez geralmente se envolvem com outras línguas por causa do xadrez. Por exemplo, o inglês. O inglês. A gente precisa aprender o inglês porque muitos livros estão escritos em inglês. Então, eu tenho que dominar essa língua, a língua inglesa, porque a informação que eu preciso está codificada nessa língua que é a língua inglesa. O espanhol, por exemplo, né? O Wesley sabe bem disso, né? Os livros de espanhol, por muito tempo a gente ficou tendo acesso a livros em espanhol aqui, né? E aí a gente tinha que ler espanhol, né, Wesley? Tínhamos que dominar o idioma espanhol, saber que alfil é bispo, saber enfim, né, tablero, né, casilha, né, saber os termos em xadrez, e aos poucos se vai dominando a língua. Então, é uma forma interessante, Edson, que você poderia até pensar em um projeto, né, de alfabetização enxadrística envolvendo a alfabetização de uma maneira geral. O xadrez sendo um mote, sendo um elemento importante para a alfabetização do adulto, né? Pensando em EJA, né, alfabetização de jovens e adultos, utilizar o xadrez como uma forma interessante. E aí, claro, adapta-se o material, né? Porque vamos lembrar o bom e velho Paulo Freire, né? Você pode trabalhar com o elemento, com as palavras geradoras da realidade da pessoa. Se o sujeito está interessado no xadrez, por que não, ao invés de eu trabalhar com aquelas palavras que são descontextualizadas da realidade do adulto, por que não adaptar essas palavras para o xadrez? Tabuleiro, Sim. casa, diagonal, coluna, fila, as peças de uma forma geral. Já vou passando a palavra. Ele Marcos, fala, meu caro. Ok, professor. Quando o senhor falou aí a respeito desse processo, né, do ensino do xadrez para aqueles que não são alfabetizados, eu só queria fazer um comentário, porque me lembrei aqui, eu sou professor de teologia, e quando eu estava estudando grego, os gramáticos gregos, eles falavam sobre o uso do xadrez no processo educacional com o propósito de exercitar a lógica. Então, ajuda a exercitar a lógica, a abrir o entendimento, a forçar, entre aspas, o pensamento, e isto ajuda também em todas as áreas da educação. Aí eu queria trazer esse comentário aí, talvez para enriquecer a aula. Perfeito, perfeito, Marcos. Enriqueceu muito. São informações muito pertinentes, bem em cima do que nós estamos discutindo, e muito bacana. Muito obrigado pela tua contribuição. Passo a palavra agora para o Wesley. Diga lá, meu caro. Não, eu comentei na hora falando sobre a questão da língua, eu lia livros de espanhol com 10 anos, Os Grandes Maestros do Tablero, Mi Sistema. Antes mesmo de aprender português, praticamente, a gente tinha que ler os espanhóis, porque aqui no Brasil a gente só tinha o xadrez básico do Orfeu Agostini, o manual de xadrez do Idel Becker e mais nada, praticamente, de literatura. Perfeito. E aí a gente tinha que buscar no estrangeiro mesmo, as línguas estrangeiras. Muito importante, Wesley, ter o depoimento, porque é exatamente o que acontece com os jogadores de xadrez. Você não pode estar restrito a uma língua só, né? Você precisa de mais. Por exemplo, vamos lembrar o que Bob Fischer, né? O ex-campeão mundial norte-americano, aprendeu a ler russo quando era adolescente ainda, porque queria ter acesso aos periódicos, né? Livros, revistas dos russos, porque sabia que a informação ali era a informação quente mesmo, né? As novidades estavam ali, né? Então, e isso vale não somente para o xadrez, é isso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando o xadrez como esporte. Xadrez como esporte é o xadrez pelo xadrez. Mas nós estamos falando do xadrez como um veículo, como um mecanismo para auxiliar do ponto de vista educacional. É o xadrez como meio e não como fim em si mesmo.
Então, o fato do aluno aprender uma outra língua não quer dizer que ele vai usar essa língua só para o xadrez. O Wesley aprende espanhol, ele não precisa ficar com o espanhol só para ler os livros de xadrez. Ele pode usar o espanhol para se comunicar, para ler outras coisas, ampliar seus horizontes, né? Isso é o xadrez como meio e não como fim em si mesmo, né? Bom, meus caros, não sei se tem mais alguma coisa, eu não quero me estender muito, porque sei que nós estamos num horário aí perto do meio-dia, né? Então, se não tiver nenhuma questão, vamos lembrar que não é o nosso final aqui. Nós estamos num processo para discutir a relação do xadrez com a educação, onde eu separei muito material relevante, muito material interessante. Então, na próxima aula, eu quero terminar esse PowerPoint que eu comecei, falar sobre metodologias, né? Falar sobre metodologias de ensino de xadrez, quero fazer uma aplicação para matemática, mostrar como é possível fazer um desdobramento interdisciplinar, transdisciplinar aí, né? E vou dar como exemplo a matemática, né? Ok? Ficamos por aqui? Muito bem, então agradeço enormemente, assim, de coração, todos vocês que puderam estar presentes, prestigiando minha aula. Soubesse como isso me deixa feliz, como me deixa contente de poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem estudando ao longo de 3 décadas aí sobre pesquisa sobre ensino de xadrez. Agradeço enormemente. Fiquem atentos que a próxima aula será divulgada para vocês certinho, o link de acesso, e estarei esperando vocês para a próxima aula, para a gente continuar essa discussão. Grande abraço para vocês, bom final de semana, Até a bom próxima. sábado, e conversamos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.